sua. Amém. Nós conseguimos alimentar uma multidão, não Sim. só apenas com pão e peixe, mas com a palavra do Senhor. Sim. E hoje, graças a essa igreja que participa comigo, chegaram a fazer oferta para mim para a África, como o pastor fez. Eu cheguei lá e conheci essa igreja, e nessa fé é que eu quero testemunhar hoje para vocês. Amém? Eu gostaria que quem pudesse se pôr de pé em reverência à palavra, não a mim, em Gênesis 22, 1. Gênesis 22, 1. Logo no comecinho da sua Bíblia, na sua Bíblia está escrito Gênesis. Gênesis no hebraico, para quem gosta do estudo, é Bereshit. Bereshit é cabeça, começo, princípio. Amém? Então a palavra do Senhor está em Gênesis 22, 1. Depois eu vou pedir para os irmãos assentarem, mas não fechar a sua Bíblia, porque hoje eu fiz aqui um texto muito textual aqui para nós acompanharmos alguma fé que aconteceu. E aqui nessa fé, a gente vai falar de fé diferenciada hoje para você e para mim. Eu estava em casa meditando nessa palavra, orando para o Senhor, e outra palavra também que Deus me levou, aí testemunho veio aqui na igreja de fé. E eu creio que todos nós precisamos de um pouco de fé, amém? A fé no hebraico quer dizer emuná. Emuná é muito mais do que além de uma palavrinha simples, fé no português. Emuná vai muito mais além. Emuná para a tua vida, emuná para a minha vida. Fé para teus familiares, fé para nossos familiares, fé para todos nós que queremos a Yeshua, amém? A palavra diz assim, Bereshit 22, 1, Gênesis, perdão. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Vou ler de novo. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Agora, abram sua Bíblia, lá em Gênesis também, 12, 1. Nós vamos falar desse grande homem de Deus, amém? Quantos conhecem Abraão aqui? Então tá bom, glória a Deus, né? E a palavra vai falar assim, Gênesis 12, 1. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e a família. Vou repetir: seus parentes e a família de seu pai, e vá a uma terra que eu lhe mostrarei. Glória a Deus. Não feche sua Bíblia, irmão, não fecha hoje, que eu também fiz aqui um rascunho aqui dos versículos que eu quero pregar, e quero que vocês me ajudem aí na pregação, amém? Glória a Deus. Posso contar com os irmãos aí? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, irmãos. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de honra e louvor, porque nós, sem Ele, não seremos nada, mas nós temos Ele ao nosso lado, que é o nosso Consolador, né? A palavra do Senhor em Gênesis 12, 1 vai falar para mim e para você assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixa a sua terra natal. Olha que Deus já começa falando para mim e para você, e Ele começa falando para Abraão, e começa falando para a nossa época, para nós aqui que estamos na igreja hoje: deixe a sua terra natal. Qual é a terra natal que nós estávamos antes de chegar na igreja? Numa prostituição, drogas, bebidas, fofocas, coisas horríveis que o mundo tem para nos oferecer. Mas Deus fala para você e para mim hoje: saia dessa terra natal e venha para uma terra que eu vou lhe dar, uma terra de bênção, uma terra que emana leite e mel. E Abraão, ele fala para ele: deixa a sua terra natal. E a terra natal dele era uma terra idólatra. O povo estava todo na idolatria. Abraão, ele olha para o céu e ele começa, como os rabinos contam os contos rabínicos, porque a Torá escrita está na tua mão, a Bíblia escrita está na tua mão, mas a Torá oral foi contada para cada um dos filhos dos rabinos. E eles falam que Abraão estava na sua terra natal, e olhando para cima, ele estava vendo as estrelas, contemplando o universo, quando uma voz poderosa tocou no coração dele. Não é uma voz qualquer que fala para você e para mim: ei, Maurício, sai da sua terra, larga o seu serviço aí de estética automotiva e vamos fazer a obra. Eu não vou não vou, irmão, não é o Espírito Santo que falou, mas a voz poderosa chega em Abraão e fala: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. E ele hoje nessa noite vai falar para mim e para
você. Fala para o seu irmão, primeiro, chamada. Segundo, direção e promessa. O Deus que te chama, Ele vai te dar uma direção, e através da chamada e da direção, da sua obediência, a promessa de Deus vai cumprir na tua vida e na minha vida. Hoje é noite de promessa para a minha vida e para a tua vida, mas a promessa só vai acontecer se você começar a ouvir a voz do Deus vivo, e ouvir a chamada que Ele tem na tua vida. E Ele faz uma chamada todo dia para mim e para você, assim como Ele fez para esse grande homem, Abraão. Ou Abraão. Amém? Abraão. Amém? Amém? É só uma diferencinha do hebraico que às vezes vem na minha cabeça, me perdoa, mas algo eu vou explicando aí. Não é para ensinar os irmãos hebraicos, nada disso, que eu gosto de estudar um pouquinho na profundidade aí, eu acabo trazendo os nomes às vezes, mas eu explico também. Só não explicar porque vocês me cobram, tá bem? Amém? Vamos nos ajudar, irmão. Por quê? Para participar do culto, todos nós viemos, amém? Ou alguém só veio para assistir? Só dois aí para assistir. Mas nós temos que participar também. Assistir e participar. Quando eu não souber algo, os irmãos me ajudam, amém? Porque pensa que é fácil decorar com esses nomes na Bíblia? Não é não. Não é não, o irmão mandou lá abrir uma leitura na Bíblia e todo mundo ficou bibliando para lá, biblicando para cá. Aonde que está, onde é que está, qual que é a palavra que o senhor leu? Miqueias, onde vai ter Miqueias na minha Bíblia? Eu, irmão, olhei aqui de cabo a rabo, não achava, ele falou, é lá, vai lá. Eu falei, oh, glória a Deus que tem. Mas o senhor não é apóstolo? Mas daí, irmão, nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Tem alguém aqui que sabe toda a palavra de Deus? É capaz de bater a mão no peito e falar, eu sou digno de falar a palavra de Deus? Eu não sou. Eu estou aprendendo ainda. Amém? E é isso que nós temos que ter quando nós temos uma oportunidade de vir ao púlpito, falar assim, ó, paz do Senhor, irmãos, Jesus te ama e senta. Olha que palavra maravilhosa. Deus, quando ia curar as pessoas, ele chegava assim, a tua fé te curou. O que queres que eu te faça? Que oração é essa, irmão? Aí eu venho aqui com o apóstolo Maurício, com a carteirinha dele, e Jesus só falou isso. Levante e anda. Aí vem o Senhor meu Deus. Não, irmãos, nós não temos que ensinar a Deus como fazer unidade. Ele sabe como fazer. Ele apenas vai usar você e eu como canal de bênção. E nessa noite Ele vai dar direção para você, chamada, direção, e vai fazer a promessa de Deus cumprir na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Fala de novo assim, seu irmão. Chamada. Você tem chamada? Deus hoje vai chamar você. Deus hoje vai colocar você de pé. E aqueles que estão nos ouvindo aqui pela live, aqueles que estão aqui, que tem a chamada perdida, que está com a chamada apagada, Deus hoje vai levantar você para a tua chamada novamente. Porque é tempo de construir a nova chamada. É tempo, como a pastora Maria disse agora, que os tempos estão se afunilando, estão ficando difíceis, não são como antigamente. Glória a Deus por isso, porque a palavra está se cumprindo e você tem chamada na sua vida. Assim como Abraão teve, sai da tua terra, sai da idolatria, sai das coisas que você adora dessa terra, sai desse mundo e fica no espiritual. É o espiritual que você tem que entrar. Olha aí na sua Bíblia, primeiro Gênesis 12:1, como eu li, Gênesis 12:7, olha aí na sua Bíblia, amém? Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei esta terra aos seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor que havia aparecido. Abraão, construtor de altares. Aqui é o primeiro altar que ele constrói para o Senhor, porque ali o Senhor fala para ele que vai dar para ele multidões para ele. E ele crê no coração dele. E você crê quando Deus fala que vai te dar algo? Amém. E ele crê que ele vai ter multidões, pai de multidões. E ele coloca no coração dele. E quando ele coloca no coração dele, ele é um homem que está construindo altar. Ele vai lá e edifica um altar naquele lugar para o Senhor. Primeiro altar que Abraão construiu. E eu e você? Qual altar estamos construindo para Deus? Que tipo de altar estamos construindo para Deus? Logo, você vai descobrir porque Deus pediu Isaac. Está tudo em reverência a essa palavra. Eu não li lá para vocês Gênesis 22:1? Que Deus fala assim para nós. Deus pôs Abraão à prova. E qual é a prova?
Isaac. E se Deus for você à prova, você está pronto? Aleluia. Porque Deus testa os filhos dele. Põe na prova. Porque quem te leva à prova, quem te leva ao vale, quem te leva ao deserto, não é o inimigo. O inimigo não tem poder para fazer isso. Quem te leva à prova, ao deserto e ao vale, é o próprio Deus, para testar o tão grande é a tua fé por ele. Abraão edifica o primeiro altar aqui em Gênesis 12:7, porque ele crê que Deus vai fazer ele pai de multidões. E muitas vezes eu e você, quando começamos a nossa caminhada na fé, porque nós estamos falando de fé também aqui, nós viemos aqui da igreja para receber o milagre do Senhor. O que tem de errado isso? Nada. Mas isso é uma fé rasa ainda, uma fé natural que eu e você tem. Mas quando nós chegamos na igreja, a gente senta no banco, começa a ouvir a palavra do pastor, do preletor da noite, começa a ouvir e a gente começa a aprender, e o altar vai ser edificado em nós. Aí depois a gente vai para algo mais íntimo, a gente quer uma intimidade com o Senhor. Hoje nós estamos chegando na igreja, não nós, mas referindo a todos nós como chegamos, nós chegamos na igreja aqui através de querer uma promessa do Senhor, e nós estamos numa fé natural, mas depois a gente quer uma fé que tem um pouco mais de intimidade, uma fé que vem com algo íntimo em nós, e essa fé vai falar para nós uma fé emocional muitas vezes, que a gente senta na cadeira, chora, a gente busca a presença do Senhor, a palavra do preletor entra no coração nosso assim, ó, que arranca toda aquela amargura. Hoje talvez eu e você chegamos aqui cansados, abatidos, não sabemos como chegamos, às vezes chegamos até atrasados porque nossas pernas não queriam vir, mas chegamos. Uma fé emocional vem em nós aqui e toca no coração nosso, limpa, arranca toda essa amargura. Isso é um louvor, isso é um ato que Deus está trabalhando com você no seu coração. E aqui em Gênesis 12:8, olha o que fala aí em Gênesis 12:8. Por isso que eu pedi para vocês não abrir, para nós acompanhar, entender porque Deus fez prova de Abraão. Você já se perguntou por que Deus fez prova de Abraão pedindo Isaac? Olha que fala, 12:8. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Fala para o seu irmão assim: invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Aleluia. Abraão já não está numa fé natural mais e nem emocional. Agora ele chega a Betel e a Ai. Betel, a casa da bênção, está desse lado dele, e Ai está do outro lado dele. E ele acampa entre o meio de Betel e Ai. Isso que nós fazemos muitas vezes, como Abraão faz, como ele fez. Nós acampamos a nossa fé no meio, entre Betel e Ai. Betel é a casa da bênção. Aleluia. A casa da bênção, onde que é? A nossa igreja hoje aqui, ó, semeadores de Cristo, a casa de bênção do Senhor. Mas Abraão e eu e você, muitas vezes, desde que chegarmos e acamparmos em Betel, a gente fica entre Betel e Ai. Betel é a casa da bênção, e Ai é a casa da destruição. Aí a gente vê a nossa bênção que está logo ali, mas a gente fica, mas será? Será que vai acontecer? Será mesmo? Eu vou invocar o nome do Senhor aqui, entre Betel e entre Ai. Não, irmão, nós já somos crentes, nós já estamos invocando o nome do Senhor. Não é mais entre os dois muros, não é cogitar entre duas palavras, entre dois deuses. Nós não temos mais que ficar entre Betel e Ai. Ou você é de Ai, ou você é de Betel, ou você vai ficar ainda no meio, entre dois muros. Não, quem está no meio não vai ter salvação, porque nós temos que olhar para o único caminho do meio, que é Jesus. A cruz é do meio, não é da direita, nem da esquerda, nem de Gestra, nem de Divas, é a do meio que tem a salvação. Mas Abraão e eu, muitas vezes, eu e você, homens de pouca fé. Mas Abraão, o senhor está falando isso? Está escrito aqui, não é eu.
Homem de grande fé? Claro que foi. Mas a fé dele fez assim, ó. Isso é para mim e para você despertar. Porque muitas vezes a gente chega aqui, mas eu nunca vou conseguir ser um preletor. Eu nunca vou conseguir ir para a África. Eu nunca vou conseguir pregar para os viciados aqui de Araras, para os drogados, para as prostitutas. Vai sim, não deixe nada te tirar da presença do Senhor, porque você hoje tem a fé de Abraão, Isaac e Jacó. Hoje o seu nome também está escrito no livro da vida, para você levar a palavra do Senhor. Não é mais tempo para edificar Betel, e ai, você está em Betel. Betel é casa de bênção, casa de realização, casa de providência. Betel é casa de bênção. Betlehem, no hebraico, é casa do pão. O pão está na mesa aqui, ó. Salmo 23, Davi fala: antes de ir para a batalha, prepara uma mesa perante mim, que todos os meus inimigos vão ver, eu ceando nela. Todos que falaram que você não ia chegar nessa casa virtual. Virtual? Não, irmão, não é virtual, é realidade. Virtual é imaginário, é algo que não está visível, palpável. Mas aqui é uma casa de bênção, Betlehem, que tem uma mesa aqui, ó, espiritual para você e para mim pegar o pão, comer do melhor que tem nessa terra. Mas isso você tem que dar um passo de fé. E Abraão começa a orar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, e ele traz a profundidade, a intimidade para ele. E é isso que eu e você tem que fazer, trazer a profundidade da palavra, a intimidade do Senhor para nós. Abraão era um homem que construía altares. Amém? Primeiro altar, falamos aqui, ele fez o primeiro altar, segundo altar, terceiro altar. Ele está construindo tudo aqui para mim e para você, falando desses altares. Mas quando Deus chama, Ele cuida. Deus tem uma chamada para a minha vida e para a tua vida. Você crê nisso? E os altares que você está edificando? Qual é o altar que você está edificando? O altar raso, um altar emocional, ou um altar de intimidade? Aleluia. Já acabou o nosso tempo de primeiro altar, acabou o nosso tempo de segundo altar, e agora nós estamos vivendo o terceiro altar. Mas Deus te chama para o terceiro altar, mas Ele quer te levar para o quarto e último altar. Você quer ir para o quarto e último altar? Você sabe qual é o quarto e último altar? Está aqui, abre a sua Bíblia, 22, 1. Fala-se assim, que é o quarto altar. O quarto altar Deus quer te levar. E esse quarto altar vai depender de você. Depende de você mergulhar na fé que você quer. Se você tem uma fé sobrenatural, é agora que vai acontecer. Se você tem uma fé natural, já ficou para trás. Mas se você tem uma fé sobrenatural, é agora. Gênesis 22, 1. Algum tempo depois, Deus pôs à prova Abraão. Deus chamou Abraão e ele disse: sim, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei. Ele não falou o monte, ele falou: eu lhe mostrarei. Aleluia. Ofereça o holocausto para mim. Glória a Deus. Deus está levando você para o quarto altar, mas no quarto altar Ele vai ter que pôr você à prova. Porque aqui muitos pregadores pregam que Jesus chama Abraão, lá no 22:6, e pôs lenha, fala para ele levar lenha ao holocausto, para pôr as lenhas no ombro do Isaac. E quando fala no 22:6 assim, Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac, e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaac se virou a Abraão e disse ao pai. Isaac aqui representa, é a sombra do que viria, que é Jesus. O próprio Jesus carregou a madeira, Isaac também carrega a madeira. Mas Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele olha para Isaac e
de alguma forma ele vai fazer acontecer na vida de Isaac, mas na vida de Yeshua cumpriu o propósito. Deus tem propósito para a tua vida. Yeshua, ninguém substituiu o verdadeiro cordeiro, porque ele é o único e verdadeiro cordeiro. Ele foi até o madeiro, sacrificou-se por mim e por você. Quem matou Jesus não foi os romanos, quem matou Jesus também não foi os discípulos dele, não, nem traição. Quem matou Jesus, muito menos os sacerdotes. Quem sacrificou o próprio Jesus foi o próprio Pai, por amor em você e mim. Porque em João vai falar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por você e por mim. E aqui Deus fala que coloca Abraão à prova. Que prova que é essa? Um homem que edificou um altar natural, um altar de sobrenatural, de um altar de intimidade. Agora Deus chama ele para esse último altar, porque aqui você viu que lá no comecinho de 12 até chegar a 22, Abraão fazia como eu e você fazia. Para finalizar, Abraão era um homem temente ao Senhor, ouvia o Senhor, fazia altar para o Senhor, ele buscava intimidade com o Senhor, ele orava com o Senhor, ele falava as coisas com o Senhor, ele buscava a presença do Senhor, assim como Adão e Eva ouviam a voz do Senhor, e ele buscava constantemente a palavra do Senhor. E aqui está o ponto-chave dessa pregação para mim e para você continuar buscando o Senhor, para você edificar o altar ao Senhor. Se você ainda não edificou um altar para o Senhor na tua casa, começa hoje, prepara um canto para o Senhor, edifica um canto para Ele, coloca ali o seu azeite, a tua Bíblia, a tua oração, as tuas petições, apresenta os irmãos, apresenta o pastor da igreja, apresenta a tua causa para Ele, mas não pare de edificar o altar para o Senhor. Mas aqui, de Gênesis 12 para 22, há um tempo muito alto, muito longo, que você não vê mais Abraão fazendo altar. Porque a promessa chegou. A promessa às vezes chega para a tua vida, para a minha vida. Nós pegamos o Isaac nosso, abraçamos ele. Agora eu não vou mais na igreja porque eu já casei. Agora eu não vou mais na igreja porque eu já tenho um diploma da faculdade. Agora eu não preciso mais ir na igreja, pregar para uma igreja pequena, porque agora eu sou apóstolo, eu sou bispo. Você não é nada sem Deus, você é barro. Se você não é nada sem Deus, você é apenas barro. E nem barro você é, porque você foi formado do pó da terra. Mas se Deus soprar na tua narina e tocar em você, e você permanecer nele, você é assim. Você é um obreiro aprovado na presença do Senhor. Você tem identidade de Cristo na tua vida. Mas ai de você se sair da presença do Senhor. Não saia de Betel, não vai para Ai, não fique no meio, fique em Betel, fique em Betlém, fique na casa do Senhor, que é essa. Edifica o altar para o Senhor. Não pare de edificar o altar. Nessa noite Deus está chamando, está com saudade de você, de edificar o altar de madrugada, orar para Ele. É por isso que Deus me trouxe hoje aqui nessa casa. Filhos, não deixe de edificar o altar que você tem na sua casa. Quanto tempo faz que você não busca a minha presença? Às 3 da manhã, às 2 da manhã, ao anoitecer, ao meio-dia. Volta a orar. É tempo de buscar a presença, não é tempo de ficar com as coisas do mundo. Ore mais, busque mais, jejue mais, clame mais. Muitas vezes nós nos questionamos, por que não vemos tantos milagres na igreja? Porque milagres tem que ter relacionamento, temos que ter busca. Se você veio para se encher na igreja, não vai dar tempo, porque o se encher é lá no seu altar, na sua casa. Aqui é lugar de transbordar e tornar a encher. Aqui você vai se transbordar. Não dá tempo de você vir na igreja e se encher. Ah, eu vou na igreja porque eu tenho que me encher da palavra. Não! Você não vai